perseverar na doutrina dos apóstolos. Diga glória a Deus. Vamos perseverar na doutrina dos apóstolos? Doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Bastante gente na igreja hoje. Isso é muito gratificante, irmãos. Glória a Deus. Quero dar boas-vindas você que me vê do outro lado aí. Em nome de Jesus, nós estamos num propósito aí de fazer um estudo sobre o livro de Tiago, né? E eu estou empolgado, irmãos. Estou muito empolgado com o Evangelho nesses últimos tempos aqui. Eu estou empolgado com o Evangelho. O que Deus está fazendo, manifestando na minha vida. E eu quero compartilhar com os irmãos tudo que Deus está fazendo através da palavra, né? Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Se nós buscarmos, Ele se deixa achar. Glória a Deus. Deus, irmãos, Ele tem o desejo, a expectativa de Deus é que nós o conheçamos. Deus quer que nós o conheçamos. E Ele quer que nós o conheçamos não uma vez em alguma coisa, para Ele se manifestar uma vez na nossa vida. Ele quer que nós o conheçamos de uma forma progressiva. Vamos ver onde está escrito isso? E aí então, depois eu vou estar falando sobre esse nosso tema aí, que é o inevitável contraste. Né, pastor? Não é E, é I. Então, eu queria convidar os irmãos, que for achando, pode ir ficando em pé, aqueles que puderem, né? O livro de Oséias, no capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos até o 6º, que é para a gente confirmar isso, amém, irmãos? Deus quer que nós o conheçamos e de uma forma progressiva. E se nós fizermos isso, com toda certeza, eu tenho certeza disso, porque está sendo assim na minha vida. Se nós buscarmos conhecê-lo de uma forma progressiva, as coisas começam a fluir. Gente, de dentro para fora, irmãos. De dentro para fora. Coisas sobrenaturais começam a acontecer na nossa vida. Até inimigos vai procurar a gente para querer ser amigo. É uma coisa impressionante. Amém, irmãos? Deus quer que nós o conheçamos e de uma forma progressiva. E quando fazemos isso, Ele começa a operar e de uma forma sobrenatural, onde você não sabe por que está acontecendo a transformação dentro de você. A gente não sabe, mas deu certo, não sei, aconteceu. Eu estava na hora certa, no lugar certo, falei a coisa certa na hora certa. Entendeu, irmãos? Como é que funciona? Vamos ler? Eu tenho desfrutado de algumas manifestações do Senhor dessa forma, por isso que eu estou compartilhando com os irmãos. Deus é fiel, é verdade o que está escrito aqui. Capítulo 6, Oséias capítulo 6, diz assim: Vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. No 3º dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Olha o versículo 3. Conheçamos e prossigamos
em conhecer ao Senhor. Diga, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os despedacei com meus profetas, com as palavras da minha boca os matei. Os meus juízos saíram como o relâmpago sobre vós. Agora olha o versículo 6. O que é que Deus quer de nós? Pois eu quero misericórdia, não sacrifício. E o quê? E o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Glória a Deus, meus irmãos. É verdade o que eu falei? Que realmente, se nós buscarmos o Senhor, nós estamos agradando a Deus, porque Ele quer, se nós buscarmos conhecimento. Amém? Os irmãos podem estar se assentando em nome de Jesus, e nós vamos estar falando alguma coisa sobre essa questão do conhecimento, para a gente estar entrando no tema. Na semana passada, eu tive o privilégio, né, de estar aqui com os irmãos. Foi me dada a oportunidade de trazer uma palavra, né, e hoje também. Então, na semana passada, nós falamos sobre a importância do conhecimento, lembram? A importância do conhecimento. Nós usamos o Neemias no capítulo 8 e no versículo 8, que eu falei sobre a pregação, que ela deve ser de forma tal, com ensino e com clareza, para que a gente aprenda o sentido das palavras. Isso está lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 8. Nós falamos isso na quarta-feira, não foi? E lá, então, a importância, né, foi tratada a importância do culto de doutrina, de ensino e de buscarmos o conhecimento de Deus, não é? E eu louvo a Deus porque Deus enviou aquela palavra e hoje a igreja, o Senhor preparou para que mais pessoas pudessem estar ouvindo a mensagem. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Glória a Deus, amém? Buscar o conhecimento. Em Mateus, não precisa abrir, mas em Mateus, no capítulo, eu quero falar mais um pouquinho só da importância do conhecimento. Venham mesmo, venham nas quartas-feiras, avise as pessoas para vir, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. Amém? Olha o que Jesus falou em Mateus, no capítulo 13, versículo 19. Jesus, explicando a parábola do semeador, ele fala o significado da semente que caiu à beira do caminho. E veja o que ele diz. Depois o irmão pode estar vendo a parábola do semeador, lendo ela e meditando, né? Mas eu estou falando sobre um tipo de terreno aonde a semente cai nessa parábola. Jesus faz uma parábola, né? E a semente cai e as aves do céu vêm e come a semente, né? Então ele está explicando. E ele diz assim, ó, esse tipo de terreno, né? Ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que foi semeado no coração. Está vendo a importância? A importância de se buscar o conhecimento de Deus com clareza e o sentido daquilo que está escrito. Deus deixou um livro para falar às nossas almas. Nós precisamos buscar o conhecimento para podermos desfrutar, num processo natural, os benefícios que Deus tem para a nossa vida, já aqui, mas muito mais, nos colocar no lugar certo, na hora certa, uma palavra dita de uma forma certa, uma palavra quando não deve ser dita. Tudo isso nós vamos trabalhar no livro de Tiago, mas buscando o entendimento e o sentido com clareza
da palavra, em nome de Jesus, amém? Por quê? Mente vazia, já diz aí, o pessoal diz, né? Mente vazia é oficina do diabo. E realmente, se buscarmos o conhecimento, por que que Deus deixa isso escrito? Olha, eu quero que vocês me conheçam. Não deixe a mente vazia como oficina do Satanás trabalhando somente em vocês. Recebam a palavra que vocês vão ter vida. Se você não deixar a sua mente sendo oficina do diabo, com toda certeza, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Não é isso que ele fala? Resistir ao diabo. E como é que a gente faz isso? Trocando, tendo um terreno fértil para receber essa palavra. Para que a oficina do Satanás não opere, trazendo angústia, depressão, maus pensamentos, falta de vontade de vir para a igreja, e todas as coisas maléficas do inferno que ele começa a colocar, pensamento ruim, dá discernimento, né? Se buscarmos o conhecimento da palavra, com toda certeza, quando vier um pensamento ruim, o Espírito Santo te faz lembrar e você repreende aquele sentimento maléfico, aquele pensamento maligno. Fala, Satanás, é você que está fazendo isso, eu sei que é você. Isso não está vindo de Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Mas isso, tendo discernimento e conhecimento, buscando o conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Então, o título do estudo, Tiago, provavelmente vai sair escrito dessa maneira, porque é impossível se fazer um estudo do livro de Tiago. É um livro pequeno, são só 5 capítulos, mas é impossível em meia hora a gente estar falando sobre todo o livro. E então Deus colocou, né, no coração, eu vou estar explicando o inevitável contraste. Inevitável contraste. Tiago, uma série sobre esse tema, inevitável contraste. Nós vamos ver isso já já. E eu estou falando tudo isso, falando sobre o tema, falando sobre essa série, e às vezes alguém pode falar assim, poxa, mas como é que ele vai tomando a decisão assim, vai fazendo um negócio em série, vai querendo... Há uma conexão, viu, irmãos? Antes, eu estou falando isso porque é preciso falar. Pode ser que alguém, né, a gente não sabe, o maligno é sujo, alguém pensa que isso tudo, que esse título, isso que eu estou falando aqui, não há uma conexão com a liderança da igreja. Mas há uma conexão com a liderança da igreja desde o começo do ano. E tudo que eu estou falando aqui, a liderança da igreja está acompanhando antes, está sabendo. Amém, irmãos? Então eu não estou fazendo por conta, como quem sendo o cara, não. Aqui é em conexão com a liderança. Eu estou tranquilo e me sinto bem à vontade para falar. Porque estou debaixo da... Amém? Então estou tranquilo. Por que inevitável contraste? E por que, né? Por que Tiago, uma série, inevitável contraste? Aí eu anotei aqui algo que depois a gente pode estar escrevendo lá quando alguém for ler e escutar a pregação, ver a pregação, né? E ser de utilidade para muita gente, com certeza. Isso aqui vai ter uma utilidade muito grande para a minha vida. Sempre que eu precisar voltar, falar, poxa, Deus me deu, estou precisando, né? Para nós todos. Então, porque Tiago é um livro cuja doutrina visa o amadurecimento do crente no exercício de uma fé prática. Quantos aqui já leram o livro de Tiago inteiro? Glória a Deus. Nós vamos estar fazendo esse trabalho
né? De inevitável contraste. Trabalhar o livro de Tiago. E eu queria dizer para os irmãos que é muito interessante, se você puder. São 4 capítulos, 5 capítulos. Em meia hora você lê. Mas se não lê um capítulo hoje, ou amanhã, mas leia o livro de Tiago inteiro, a quem ainda não leu. Eu não sei quantos leram, mas é bom ler ele inteiro, porque é uma carta. Amém, meus irmãos? É uma carta. Eu vou estar discorrendo depois, falando sobre o ministério do Tiago, né? Nós vamos estar trabalhando isso aí a partir de outras oportunidades. Hoje eu vou só fazer uma apresentação de tudo que nós vamos aprender e que nós vamos estar convivendo, compartilhando sobre esse tema nessa série. Então os irmãos vão ter uma noção de todo o contexto, de como nós vamos trabalhar, a forma como nós vamos trabalhar. Amém? Então, Tiago é um livro. Eu estou lendo isso aqui, e isso, como é que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu li o livro de Tiago, e eu li várias vezes. Então, quando eu li a carta toda, eu cheguei à seguinte conclusão: que o livro, ele tem uma doutrina que visa o amadurecimento do crente no exercício de uma fé prática. Eu cheguei a essa conclusão porque eu li o livro. Glória a Deus. E há muitas conclusões a serem tiradas quando a gente lê o livro. Eu cheguei a essa conclusão porque Deus me deu agora. Você pode tirar a sua conclusão quando você lê e fazer, talvez, melhor do que eu. Amém? Deus é quem sabe. Eu estou compartilhando o que Deus deu para mim. Amém? Então, o livro de Tiago é um livro cuja doutrina visa o amadurecimento do crente no exercício de uma fé prática. Segundo, Tiago trabalha, quando eu li o livro todo, quando eu comecei a estudar, eu cheguei a essa conclusão. Tiago trabalha em todo o tempo uma linha de pensamento expressando o contraste entre o verdadeiro e o falso, em vários aspectos e campos de ação na prática cristã. Então, quando você lê o livro todinho, você já vai deparar mais ou menos com isso que eu estou falando aqui. E quando, no decorrer dessa série, aí nós vamos estar trabalhando cada ponto, parte por parte, versículo por versículo, nessa linha de pensamento. Os irmãos estão compreendendo? É bom que a gente faça isso ou não? Bom mesmo? Vamos fazer? Vamos mergulhar e vamos buscar, em nome de Jesus, o conhecimento e só deixar acontecer? Porque depois que fizermos isso, eu tenho certeza, você não vai notar. Quando você vê, as coisas começam a acontecer. A transformação, ela vem de dentro para fora. Vamos? Vamos nessa? Estão junto comigo? Então, Tiago trabalha em todo o tempo uma linha de pensamento. A linha de pensamento dele, quando ele escreveu esse livro, é essa. Ele trabalha uma linha de pensamento expressando o contraste entre o verdadeiro e o falso, em vários aspectos e campos de ação na vida prática. Nos convertemos, aceitamos Jesus. Ele escreve essa carta para convertidos, para pessoas que se converteram, aceitaram Jesus, não é? E agora começaram a sua caminhada cristã. Mas estavam tendo uma série de problemas no cotidiano, no viver, para compreender os propósitos de Deus, por exemplo, nas provações, compreender como que eles deviam conviver com a língua, que é um mal incontido, não é? Como que os pobres e os ricos devem se considerar. É tudo isso, né? Então, nisso aí, pobre e rico convivendo dentro da igreja. Como é que é essa convivência e como é que eles devem se ver uma vez que se converteram e aceitaram Jesus?
Tiago vai explicar para nós tudo isso aí. Não é? Então, esse é o propósito, a gente fazer um estudo. Hoje eu estou só fazendo essa apresentação para mostrar para os irmãos como nós vamos trabalhar. E vai ser muito bom. Você quer ver uma coisa? Nós vamos ver alguns contrastes. Aí nós vamos ter um vislumbre para fechar tudo que nós vamos aprender, tudo aquilo que nós vamos estar compartilhando, né? Compartilhando. Por que contraste, né? Será uma série intitulada Inevitável Contraste. Primeiro contraste que nós vamos trabalhar. Eu vou só dar vou dar 6 contrastes, mas tem mais. Esse aqui no tempo não dá. Se a gente for trabalhar, não vai dar. Então, mas eu vou mostrar só na palavra, né, no livro de Tiago, esses contrastes para aguçar os irmãos. Os irmãos falam, puxa vida, então quando for falar mesmo disso, então o negócio vai ficar bom. Porque vai mesmo, é lógico. Livro de Tiago, pode abrir no livro de Tiago aí, eu vou mostrar os contrastes que nós vamos estar depois discorrendo versículo por versículo e trabalhando e deixar Deus trabalhar, explicando, entendendo e vivendo esses momentos onde Jesus vai abrir a nossa mente e nós vamos conseguir, através dessa busca do conhecimento, cair na graça de todo o povo. Vamos ser uma comunidade que pratica a palavra, né? Uma comunidade que não simplesmente frequenta culto, né? Hoje acontece muito isso. Muitos lugares, as grandes massas aí, elas frequentam culto. Mas elas sequer sabem que existe provação e por que elas existem. Aliás, o livro de Tiago não pode ser lido, porque uma vez que você aceitou Jesus, né, aí você não tem mais, seus problemas acabaram. E o meio-irmão de Jesus, que conviveu com Jesus era o irmão mais velho, ele teve uma mãe, depois ele foi gerado pelo Espírito Santo. E esse Tiago é irmão de Jesus, ele nasceu depois de Jesus e é filho de José. Então ele conviveu na mesma casa com o Deus encarnado durante muito tempo. Certo? E ele deixou esse livro escrito. E ele fala de provações, ele fala de uma série de coisas que nós vamos ver que o cristão autêntico, o cristão que realmente tem temor de Deus e quer crescer em graça, sabedoria, ter o entendimento do Senhor e desfrutar dos benefícios do céu, do Senhor, agindo de uma forma sobrenatural, num processo automático. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. É assim que funciona, buscando o entendimento, e não fora desse contexto, é ilusão. Fora desse contexto, é o que a gente vê. São pessoas frequentando a igreja, e no livro de Tiago nós vamos estar tratando todo esse assunto, se enganando a si mesma, uma religião praticada que não serve para nada, e o nosso irmão Tiago, que se identifica não como irmão de Jesus, como servo de Deus e do Senhor Jesus. Uma pessoa que não cria em Jesus, convivia com Jesus o tempo todo, desde o seu nascimento, vendo Jesus trabalhando, vendo que
que Jesus pregava, sabendo que as pessoas pelo menos disseram para ele, quando ele chegou na sinagoga e pediu para ler, e leu assim, um belo dia, quando começou o ministério. Ele pediu, agora é minha vez de ler aqui, deixa eu ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me enviou para dar vista ao cego. Enfim, os irmãos conhecem toda a passagem. Aí ele pega, devolve para o assistente e fala: hoje se cumpriu isso nos vossos ouvidos. O Tiago sabia disso, mas ele não cria em Jesus, no irmão dele. Nós vamos estar vendo tudo isso aí. Amém? Contrastes sobre... E aí eu vou estar encerrando. Vamos ver esses 6 contrastes, só para a gente ter uma ideia do que nós vamos estar tratando. E aí sim, agora nós estamos preparados para entrar versículo por versículo, desde o primeiro versículo, né, do livro de Tiago. Os irmãos estão no livro de Tiago? Glória a Deus. Primeiro contraste. Eu vou dar só 6, tá? Mas um primeiro contraste para explicar o inevitável contraste. Porque é inevitável esse contraste. A gente aceita Jesus, mas é inevitável esses contrastes. Não tem jeito. Provação e tentação. É inevitável. Vamos ver alguns contrastes? Provação e tentação. Capítulo 1, versículo 2 e capítulo 1, de 12 a 13. Eu vou ler o versículo 1, o capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Agora vamos ler o versículo 12 e 13. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Não tem uma contradição? Meus irmãos, versículo 2: tende por motivo de grande alegria o passado por provações. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova e tal. Não é um contraste você falar: poxa, que legal, eu estou no maior perrengue, a coisa está feia, estou me lascando todinho, está tudo dando errado. E eu falo: pô, que legal, estou legal. Alguém faz isso? Quando tudo está dando errado, você falando: glória a Deus, aleluia. A perspectiva de Deus, nós vamos estar explicando o que Deus, como é que Deus trabalha esse contraste. Por que é assim? Por que tem que ser assim? Nós vamos trabalhar com base nos versículos, vamos trabalhar isso aí. Outro contraste: a religião útil e a inútil. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Se alguém cuida ser religioso, 26 e 27, estão acompanhando, irmãos? Em nome de Jesus? Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com vosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Não é uma contradição? Duas coisas opostas? Duas religiões. Uma imaculada e pura e uma que não serve para nada. Vamos trabalhar isso aí. Amém? Terceiro contraste: a fé proveitosa e a fé morta. Fé proveitosa é a fé verdadeira, é a fé morta, a falsa. Capítulo 2, do 14 ao 17. Meus irmãos, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo?
Se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morte em si mesmo. Eles estavam fazendo o quê? Exercendo uma fé morta. Dois tipos de fé, um em contraste com a outra. Nós vamos estar aqui falando sobre a fé pregada por Tiago aqui, e um problema que até o Martinho Lutero teve com a carta de Tiago aí. Porque Tiago está tratando de outro assunto. Paulo, lá em Romanos, está tratando de uma fé salvadora e um outro tipo de fé. Teologia, lá é teologia. Esse livro é de prática. Glória a Deus, irmãos. É aí que faz toda a diferença. O livro de Romanos, onde Paulo, teólogo, e ele vai tratar com a fé, com base na lei, explicando todas aquelas coisas, teologia. Tiago não está falando de teologia aqui. Está falando como foi falado aqui no início do culto. Prática. Fé na prática. Sem teologia. É bom teologia, mas a fé sem obras é morta. Glória a Deus. Quarto contraste. A língua como um mal incontido, mas para o crente não convém que seja assim. Não é um contraste? Se o pecado habita em nós, e nós temos esse problema, é um mal incontido, nenhum homem pode resolver esse problema. Mas para o crente, não convém que seja assim. Nós vamos estar trabalhando isso. Está onde isso aí? Capítulo 3, de 8 a 10. Tiago, capítulo 3, de 8 a 10. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É mal incontido. Está cheia de veneno mortal. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Que tristeza, né, meus irmãos? Que tristeza. Tem o Espírito Santo, nasceu de novo, né? Aceitou Jesus, é para ter o bom perfume de Cristo, mas está com a catinga do diabo, falando mal, né? Não é isso que está dizendo aqui? Com ela bendizemos o Senhor e Pai, mas nós não somos filhos do Pai, Ele não deu poder para nós de filho. Não somos filhos de Deus. Por que fazemos isso? Né? Com ela é isso que Tiago está tratando. Esses contrastes. Pô, vocês precisam entender esses contrastes. Não dá para continuar dentro da igreja desse jeito. Não dá para você dizer que você é cristão, eu dizer que, né? Nós dizemos, não, eu adoro a Deus, tal, mas vamos pôr em prática. O Tiago está falando isso para nós. Amém? Então, versículo 9. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, olha que tristeza, da mesma boca procedem bênção e maldição. Mas nós não fomos chamados para abençoar? Parte B. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Não é um contraste? Ninguém pode domar. Não tem jeito. Mas nasceu de novo. Agora é crente em Jesus Cristo. Opa, não convém que seja assim. Amém? Outro contraste. Mais um, depois mais um, e nós vamos estar passando para o pastor. Quinto contraste. Tem mais aí, mas é só para a gente ter uma ideia de como nós vamos trabalhar, tá, irmãos? Daí depois nós vamos trabalhando versículo por versículo em cima disso. Contraste da sabedoria do alto e a sabedoria terrena, animal, diabólica. Capítulo 3, de 8 a 10. Não. Capítulo 3, versículo 15. Desculpa, irmãos. Capítulo 3, versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
contraste, né? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então há dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto, contrastando com a sabedoria animal e diabólica. Que sabedoria é essa? Nós vamos estar... Amém, pastor? É bom? É bom isso, irmãos? Não é bom isso? Vai dar resultado na nossa vida? Nós vamos estar assim, já começando a obedecer a palavra, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós? Eu não sei quanto tempo vai demorar, sabe? Para Deus começar a se manifestar a partir do momento que nós fizemos isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, num dado momento, vai acontecer, esse negócio aqui vai explodir. Amém? Porque se Deus nos garante que se nós a chegarmos a Ele, Ele chega a nós, você imagine Ele chegando a nós aqui com dons espirituais e a coisa pegando fogo aqui, e o Bruno já começou a pregar e aí de repente ele começa a evangelizar mesmo, onde ele faz um apelo, 300 almas se convertem. Aleluia, irmão. Cadê o Daniel? Daniel está com cara de quem? Tem uns frutos ali, caracteriza, sei lá, apóstolo. Amém? Não, mas é bênção, é bênção. Aqui tem, no Evangelho, irmão, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. E a gente é como a flor da erva, né? Seca, vai embora, outro vem, dá continuidade. E nós estamos aqui para servir. É para servir. Nós vamos aprender isso com o Tiago. O próprio Tiago já começa dizendo isso. Ele tinha tudo para poder chegar já no começo do Evangelho, numa saudação. Eu sou irmão do Senhor Jesus e aqui estou para que realmente vocês agora, eu estou aqui em Jerusalém e aqui agora, depois que Jesus morreu, eu sou irmão dele, eu vou tomar a frente e eu vou fazer como eu quero, entendeu? Mas ele não fez isso. Ele se apresenta no início da carta, pode ver lá. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Falar isso para um irmão, hein? Um irmão que você conviveu a vida inteira, só vendo ele ressurreto, né? Foi isso que aconteceu com o Tiago. Ele se converteu depois que viu Jesus ressurreto. Aí, meu Deus, eu vivi com Deus dentro de casa o tempo inteiro e não sabia. Eu acho que passou isso pela cabeça dele. Não está na Bíblia, mas eu imagino que na minha cabeça passava, né? Já pensou? Você convivendo com Deus a sua vida inteira, Deus encarnado ali a vida inteira, deu palpite na vida dele, atrapalhou a vida dele, falou o que ele devia ou não devia fazer. E depois você vê, ele era o Deus encarnado. Meu Deus, como é que é a cabeça de um homem desse, né? Por isso que ele escreveu o livro de Judas. Só um homem que passou por isso poderia escrever um livro com tamanha riqueza de prática cristã e maturidade para nós. Amém, meus irmãos? Vamos nessa? Tem muita coisa aqui, isso aqui depois, irmão, vai pegar fogo. Em nome de Jesus. Eu estou só passando um vislumbre do que nós vamos trabalhar. Sexto e último, e aí eu vou estar passando para o pastor, para ele fazer as considerações e... somos nós, amém? Contraste, sexto contraste. Amizade com o mundo e a inimizade com Deus. Mais um contraste. Capítulo 4, versículo 4. Ó, adúlteros e adúlteras, bando de safado, crente safado. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Glória a Deus, irmãos. É isso que Deus faz. Deus dá dá isso pra gente.
para a gente estar compartilhando e cada um de nós agora, né? Foi o que Deus me deu. Agora você vai batendo com o machado com o seu jeito, com o seu machado aí, né? E vamos junto crescendo em graça, sabedoria, e vamos estar compartilhando isso numa série de até esse livro se completar, e daí depois nós vamos partir para outro também, pastor. Aí nós vamos para Pedro, João, mas por hora, Tiago, eu acho que é fundamental. Sem conhecimento desse meio-irmão de Jesus sobre a prática cristã, é o único livro que eu vi na Bíblia que trata de maturidade cristã e prática da fé. Ele explica com uma clareza, ele tem um processo. Nós vamos estar vendo tudo isso aí, ele tem um processo. Ó, isso aqui, acontece por causa disso que está aqui. É isso que ele faz, se você for ler. Ele pega um problema do ser humano e mostra a perspectiva de Deus e como é. E aí ele vai colocando umas caixinhas assim, você é assim porque você faz isso aqui, mas se você já... E aí vai acontecer isso aqui. E ele vai colocando as caixinhas. Basta que agora a gente organize essas caixinhas. Cada semana a gente vai organizando as caixinhas, colocando tudo no lugarzinho certo. Aí nós vamos orar. E aí o Senhor vai cada vez mais e mais nos abençoar. Nós vamos crescer em graça, sabedoria. Automaticamente vamos olhar os irmãos e as pessoas com outros olhos, porque é num processo natural. Quando a gente alcança uma maturidade, né? Quando a gente põe em prática a fé, Jesus começa a operar dentro de nós de uma forma onde fica contagiante. Não é verdade? Ou os irmãos acham que eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás? Se eu for a mesma pessoa, então, meu irmão, eu estou mal. Muito mal. Eu estou melhorando? Estou, não? Ih, pouca gente. Pô, dá um glória a Deus aí, pelo menos para incentivar o pregador aí, vai. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Eu encerro aqui e conto do jeito que essa igreja está cheia, que ela venha encher mais, e principalmente do conhecimento, em nome de Jesus.